Pioneira FM apresenta Pioneira Entrevista. Bem, a gente teve primeiro uma entrevista com a advogada, né? Certo. Vanessa, do ramo de Direito Civil, especialmente família. Tivemos depois uma entrevista com o senhor... Fala, Marcelo? Isso, Dr. Marcelo Álvares, ou Álvares, que é neurocirurgião. E agora estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Mr. David, né? Que é engenheiro, né? Quer se apresentar, David? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, participando da Feira Missionária. Estou aqui atendendo o convite do Daniel, para a gente poder conversar um pouquinho, bater um papo sobre engenharia. Sou engenheiro elétrico, formado há mais de 20 anos. E estamos aqui para responder alguns questionários, algumas perguntas, algumas dúvidas. Pode ficar à vontade, Daniel. Aqui por livre e espontânea pressão, né? Não, tudo certo. Tá tudo certo. Bem, em primeiro lugar, né? A gente sabe que a engenharia, ela é fundamental para a nossa vivência hoje em dia. Tudo precisa de um engenheiro para fazer, né? Seja mecânico, seja elétrico, seja hidráulico, seja civil, seja aeroespacial, qualquer coisa vai ter um engenheiro envolvido, um engenheiro por trás. Inclusive, essa transmissão só é possível porque algum engenheiro fez todo o sistema de energia, de eletricidade aqui, deste cômodo. Não é mesmo, Felipe? É mesmo. E tem um pessoal sem CREA que daí faz as gambiarras depois, né? Mas a parte que funciona é os engenheiros mesmo. E, evidentemente, a gente não falou até agora, esse dia inteiro a gente não falou de engenharia aqui em cima. Isso porque o trabalho do engenheiro é bom quando a gente não percebe. Porque se a gente tá percebendo, é porque alguma coisa deu errado, né? Na hora que começa a dar problema na luz, que a descarga para de funcionar porque teve algum vazamento de alguma coisa mal planejada, que a casa começa a trincar as paredes porque tá com as bases mal feitas lá, nossa, aí a gente sabe... Aí eles querem saber quem que é o engenheiro, quem fez a obra. Então assim, David... O porquê que tá acontecendo isso. Exatamente. Então assim, a área de engenharia é uma área em que o trabalho bom, às vezes não é nem visto. Ele é invisível. Uhum. E ao mesmo tempo, o mau trabalho pode ser catastrófico. Né? Um prédio mal feito, por exemplo, pode ser um problemão. A sua fé muda a forma como você lida com essa responsabilidade? Não. A minha fé nunca interferiu, nunca mudou a respeito da minha profissão. A gente se compadece, fica triste quando acontece alguma coisa, principalmente se é uma falha de um engenheiro, né? Um cálculo errado, uma má execução. E principalmente se acontece perder vidas, né? Então, isso é o principal zelo da engenharia. Além de servir a sociedade de forma produtiva, com toda a responsabilidade, evitar ao máximo possível um acidente de qualquer área que seja. Então, assim, a gente não consegue que isso não aconteça, né? Vamos blindar tudo. Infelizmente, catástrofe acontece, acidentes acontecem, mas a engenharia, ela pensa tudo nisso. Existe um fator de segurança, tipo, a chance disso acontecer 100, a gente multiplica por outro fator para que seja praticamente impossível. E mesmo assim, ainda às vezes acontece. Então, assim, essa parte, ela realmente é um pouco cruel, né? Quando acontece, porque todo mundo, né, vira manchete, vira noticiário. Então, é um peso muito grande. Mas, independente disso, a fé, a minha, no caso, nunca abalou. Porque, assim, pelo menos da forma que eu sempre trabalhei, a gente procura sempre fazer muito bem feito, honrar com todas as responsabilidades, com tudo que a gente aprende, para que isso jamais aconteça. Então, se acontece mesmo, é uma coisa que realmente, né, é de doer, mas não abala a fé. Esse zelo, vamos dizer, né, que você tem pelo bom trabalho, pelo trabalho correto, honesto, é algo que você acredita que vem da sua formação como cristão? Também, da minha educação. Acho que antes da igreja, a primeira coisa que eu aprendi foi o correto, as coisas corretas da vida. Então, acho que isso vem da minha educação, da criação que eu tive. Sempre fazer bem feito, fazer com amor, se dedicar com dedicação, fazer bem feito.
E a igreja é uma consequência, né? Depois que ainda eu conheci, tem um zelo maior por trás disso. Aí eu acredito que, assim, no próprio trabalho que você faz, é até interessante. Quando você faz com amor, faz com zelo, faz bem feito, e você é um cristão, as pessoas reconhecem isso sem a gente abrir a boca. É até impressionante, às vezes, isso acontece. Eu tô num lugar, converso com uma pessoa, e já aconteceu dela chegar e falar pra mim assim, Viu, você é cristão? Pergunta pra mim. Falei, eu sou. Falei, eu percebi. As tuas atitudes, sem às vezes você nem mencionar nada, a pessoa percebe da forma que você trata, da cordialidade, do respeito, né, dos valores, da preocupação, o zelo, o cuidado. É interessante, bem legal. Isso você vê mais no ambiente de trabalho mesmo, lidando com colegas ou com clientes, ou os dois? Nas duas áreas, mas assim, eu tenho uma oportunidade, a minha especialização, a área que eu trabalho, são projetos hoje. E projetos direto para a Copel, que é a concessionária de energia nossa aqui do Paraná, né? E eu estou numa área que é bem interessante, assim. E eu faço projeto para áreas rurais onde ainda não tem energia. E tem um programa de assistência social da Copel que ela atende de graça esse pessoal. Então, assim, às vezes eu vou lá fazer o levantamento, vou lá fazer o projeto, quando eu chego parece que é uma festa, que a pessoa, sabe, tá lá morando sem energia, você vê como que é a simplicidade, a dificuldade. E quando ela vê a gente chegando lá com o carrinho da concessionária da Copel, sabe, aquilo, a vida que traz para ela, assim, é gratificante, que ela sabe que vai mudar a vida dela. Parece que tem gente que é tão cotidiano ter energia, né, tomar banho quente, mas tem pessoas que não têm acesso a isso. Então eu vejo como que é gratificante, como que essa parte me toca e eu fico, poxa, que área legal e bonita que eu tô podendo ter e contribuir com a vida das pessoas e melhorar. Essa parte de trazer, né, esses serviços, né, para essas populações assim, que às vezes não têm acesso a isso, né? Você acredita que é uma forma do engenheiro poder servir a igreja? Com certeza. Assim, às vezes não é só nos projetos, no que eu posso fazer, numa manutenção, numa coisa, às vezes, física. Às vezes só no teu demonstrar a tua fé e a oportunidade que às vezes eu tenho de conversar e falar de Cristo para as outras pessoas, no trabalho, quando ela me proporciona e permite isso, eu acredito que eu estou edificando todo o reino, né? Eu acho que é isso que a gente tem que, né? É o que faz a diferença. Você tem alguma capacidade dentro do que você costuma trabalhar? Né? Você mencionou a Copel, por exemplo. De talvez insistir em algumas escolhas. Por exemplo, de bater o pé alguma hora que estão falando para você fazer alguma coisa mais simples, mais barata, às vezes, que você não tem muita certeza. Você pode bater o pé e falar, não, a gente vai fazer do jeito mais correto, do jeito mais seguro, ainda que essa seja uma decisão mais difícil, mais cara? Olha, assim, quando eu já antes de trabalhar para a Copel, eu trabalhei em empresa pública. E às vezes vinha cliente, né, pedindo uma solução de engenharia e ele sempre, né, às vezes ele quer preço. Mas não dá para fazer mais barato, não dá para a gente fazer assim. E nem sempre a engenharia não pode levar para esse lado. Então, assim, a gente sempre prioriza, acima de tudo, segurança e os bons princípios das normas têm que ser atendidas independente, não é negociável. É segurança e as normas de engenharia, como que deve ser dimensionado, deve ser projetado. Então, isso é indiscutível. Dentro dessas normas e dentro dessa ética, a gente procura sempre fazer custo-benefício, né? A gente não pode extrapolar, mas também a gente tem que manter essa garantia de segurança. Então, assim, o valor nem sempre está agregado à qualidade. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. E nunca precisei. Eu falo assim, pra gente, eu como profissional, eu tenho essa responsabilidade. E se chega alguma coisa para mim e eu não estou de acordo, eu falo assim, isso aqui não é para mim, eu não consigo fazer dessa forma. Tem que ser feito assim, assim, assado. Se o senhor estiver de acordo, entende? Assim, eu não sou obrigado a aceitar. Eu tenho minha ética, todo profissional tem sua ética, ele tem que manter essa qualidade, essa segurança, para que isso não aconteça. Então é dessa forma que a gente lida. Sempre custo-benefício, atender
bem, de forma eficiente, vendo o menor custo, mas nunca deixando a segurança de lado. É interessante saber, né, que as profissões têm essa possibilidade de negar alguns certos serviços, né? Então, isso talvez seja até como uma forma de proteger também a própria, os valores, né, que você tem. E quando isso não acontece, até existem o nosso próprio órgão que fiscaliza, ou se alguém está se passando ou fazendo coisa errada, existem órgãos para fiscalizar isso, corrigir e até punir o profissional, porque isso vai contra o código de ética nosso. A gente tem que sempre prezar a segurança, a responsabilidade, né? É bem isso daí. E em relação à forma, né, de ver a Bíblia. Na Bíblia, muitas vezes, Deus aparece como vamos dizer assim, um primeiro engenheiro, né? Ele planeja as coisas, ele tem um sistema que vai fazer as coisas funcionarem de determinada maneira, né? Ele é engenhoso, vamos dizer. E a gente pode até dizer que ele já pensou no próprio alicerce de tudo, que é Cristo, né? Essas metáforas, essas relações com o campo da engenharia. Você acredita que a tua formação te ajuda a ter uma visão específica sobre isso? Uma visão, talvez, que outras formações talvez não ofereçam? A gente, que nem você falou, a gente consegue relacionar a minha profissão, a engenharia, com bastante coisas da criação, né? Como fosse uma obra perfeita, um engenheiro perfeito. O plano de salvação, todo o alicerce, né? A aliança, o acesso a Cristo para poder ter acesso ao Pai, cara, é incrível, né? É impressionante, a gente não tem nem palavras. Então isso assim, a gente consegue ter essa relação, trazer para a engenharia, que também é a engenharia dessa forma. Tem toda a base, tem todo o alicerce, tem o projeto, tem o planejamento, para depois executar e fazer da forma mais perfeita possível. Uhum. E igual você tinha falado, né? A gente comentou no início, o trabalho bem feito, às vezes as pessoas não notam, né? E daí tantas vezes que a gente vê, mas cadê Deus agora? O trabalho é bem feito, não é? Sim. Então, graças a Deus a gente consegue ter aqui na nossa igreja profissionais como você, né? Profissionais como a Vanessa, profissionais como o Marcelo e tantos outros, né? Tantas outras áreas que podem também fazer parte do serviço, né? De servir e ser testemunhas do reino, né? Profissionais, vamos dizer assim, honrados, éticos, né? Honestos. E lembrando também que a igreja, ela chama pessoas para servir, ela chama para missões, mas nem toda missão, não é, Felipe? Nem toda missão é necessariamente ir na Amazônia e falar com povos ribeirinhos, nem toda missão é ir para o Afeganistão, né, pregar para os povos de religião muçulmana, nem toda missão é na China, no Senegal, na Índia, em Bangladesh, na Rússia, na Espanha, porque muita gente é chamada para estar no campo, né, no chão ali de obras, né, onde está tendo construção. Alguns são chamados para tribunais, alguns são chamados para servir no hospital, alguns numa clínica de odontologia, alguns na sala de aula. E agora você nos mostrou também esse aspecto de servir, fazendo projetos de engenharia, levando, né, serviços essenciais para pessoas que às vezes não têm. De alguma forma você acredita que Deus está te usando ali? Acredito que sim. Eu acho que tudo acontece com a permissão dele. E até as escolhas que a gente toma. Hoje eu poderia ter sido outro profissional, mas eu acabei me apaixonando pela engenharia. E hoje eu agradeço muito a Deus essa oportunidade que eu tenho. E dentro da engenharia, tá sempre renovando minha fé, levando ela para pessoas que ainda não conhecem. E a minha profissão, ela, de certa forma, ela proporciona esse espaço. Eu tenho essa abertura. E eu acredito que tudo isso é obra de Deus. Tudo isso ele está no controle e tudo é permissão dele. Então a gente tem que aproveitar. Se isso é uma oportunidade para levar a palavra dele, para espalhar o evangelho, dessa forma, é assim que vamos fazer todos os dias. Uhum. Então, uma pergunta para finalizar. Você daria algum conselho para alguém que tenha acabado de se formar em engenharia, ou que esteja se formando e queira ajudar no serviço de missões?
Ou simplesmente para pregar a palavra na missão? Você tem algum conselho para dar? Dentro da engenharia existem muitas igrejas que ainda carecem de profissional. Eu lembro de um pastor que veio, eu não lembro se ele estava na Argentina, já era a 10ª igreja que ele estava construindo. Ele nunca teve um curso de engenharia, nunca estudou numa cadeira. Ele construiu igreja. Olha só que coisa magnífica que era isso. Que quando ele veio dar o testemunho dele aqui para nós, eu fiquei, poxa vida, olha só como que Deus trabalha nas pessoas. E às vezes tem gente que é formada e, né, tá lá, não se mexe. Olha quanto que você pode contribuir, né? Tanto na estrutura, tanto no projeto, tanto na manutenção, tanto licenciamento, para fazer as coisas acontecerem, sair do papel. É muita coisa envolvida. Então pode estar colaborando, nossa, de inúmeras maneiras. Então, se ele tem esse desejo no coração, é muito, muito legal. Se ele se dedicar, ele vai conseguir ajudar muita gente, muitas igrejas. Então eu acho que com isso, Felipe, podemos nos despedir aqui na rádio. Acabando as entrevistas. Essa foi a última entrevista da noite? Essa foi a última entrevista da noite. Última, mas não menos importante. Então, David, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a tua fé, a tua profissão. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e pode contar comigo para as próximas vezes. O David está aqui. Beleza? O David costuma estar aqui quase todos os domingos. Então, se alguém quiser fazer algum projeto aí, pode. Vai lá encher o saco dele. Inclusive, eu já fiz para alguns irmãos. Então. A gente sempre atende com o maior carinho. E como eu falei antes, nem todos aqui foram chamados para fazer missões transculturais em outros países, mas todos foram chamados a pregar a palavra em algum lugar. Então, ainda que você esteja em casa falando com os vizinhos, ainda que você esteja na escola falando com seus colegas de sala, ainda que você seja professor na escola, ainda que você esteja em qualquer lugar mostrando para seus colegas, seja um missionário lá.